Evangelho de Lucas, capítulo 7. Quando Jesus concluiu todas essas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. O servo de um centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar seu servo. Chegando-se a Jesus, eles lhe suplicaram insistentemente: ele merece que lhe faças isso, porque é amigo de nosso povo e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não mereço que entres em minha casa. Nem mesmo me considerei digno de ir ao teu encontro. Porém, dize uma palavra e meu servo seja curado. Porque também sou homem sujeito a autoridades, com soldados sobre minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E a meu servo faz isso, e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus se admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o acompanhava, disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. E, ao voltarem para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. No dia seguinte, Jesus se dirigia a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Quando a viu, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. O que estivera morto se sentou e começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao seu redor. Todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitos de moléstias e de doenças graves e de espíritos malignos, e deu visão a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Quando os mensageiros se retiraram, Jesus passou a dizer à multidão a respeito de João: Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver, então? Um homem vestido de roupas finas? Ou que vestem roupas esplêndidas e vivem no luxo e estão nos palácios dos reis? Então, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele acerca de quem está escrito: Eis aí envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará teu caminho diante de ti. Eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados por João.
Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o desígnio de Deus para eles, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, comparareis os homens desta geração, e a que são eles semelhantes? São semelhantes a crianças sentadas na praça, que gritam umas às outras: Nós vos tocamos flauta, mas não dançastes. Entoamos lamentações, mas não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Um dos fariseus o convidou para jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Uma certa mulher da cidade pecadora, quando soube que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus a seus pés. Chorando, molhava os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fosse profeta, bem saberia quem nele toca e de que tipo ela é, pois é pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho algo a te dizer. E ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles o amará mais? Simão lhe respondeu: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas ela regou meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me saudaste com um beijo, mas ela não para de beijar meus pés, desde que entrei. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela ungiu meus pés com perfume. Portanto, te digo que os muitos pecados dela são perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Em seguida disse a mulher: Teus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai-te em paz.